Bem-vindos a mais um vídeo da série Real Talks da CBRE. Eu estou aqui na presença do Rodrigo Couto, diretor da área de logística industrial da CBRE. Bem-vindo, Rodrigo. Obrigado. Obrigado por esse bate-papo mais uma vez aqui para a gente poder falar a respeito dos nossos mercados, né? Como é que encerramos esse ano, esse semestre, né? De um ano desafiador com eleição. Todo ano de eleição sempre tem as incógnitas, né? De quem vai ser o presidente. Isso acaba, de certa forma, afetando um pouco o mercado. De uma forma e outra, né? Às vezes positivamente, às vezes negativamente. Mas vamos lá começar a falar um pouco do nosso mercado, né? E só até um item que sempre a gente trata é o novo estoque, o que é entregue em cada trimestre. Nesse trimestre, não diferente dos outros desse ano, e como a gente até vem repetindo, nós tivemos apenas 22 mil metros quadrados de entrega, com empreendimentos menores, né? 2 localizados na região central, um na Doc Lobo, outro na antiga cidade de Matarazzo. São prédios menores, em torno de 5 a 6 mil metros quadrados apenas, e mais um terceiro também nessa faixa de área. Então, nós tivemos a ausência de empreendimentos AAAs novamente na cidade de São Paulo. E por que dessa ausência de AAA que você A gente até comentou, convidamos o Denis para participar do último trimestre, para trazer um pouco disso, né, a respeito do plano diretor da cidade de São Paulo, que está, desde lá de trás, quando foi concebido em 2012, ele está inibindo a entrega de grandes empreendimentos da cidade, o desenvolvimento desses grandes empreendimentos. Uhum. Então, isso já está culminando nessas entregas de empreendimentos menores, que é o que a gente está vendo agora, e o único AAA que vai ser entregue vai ser mais para o final do ano mesmo, na região da Vila Olímpia. Então, vai ter uma escassez desse tipo de empreendimento nesse ano, numa região mais centralizada, e porque o plano diretor da cidade de São Paulo, ele restringiu a entrega de grandes empreendimentos. Então, terrenos com mais de 20 mil metros, eles precisam ser desmembrados, então você tem que construir aí 2 empreendimentos, você não consegue construir um grande. Então, isso está carecendo, já está afetando, a gente vai ver isso nos números, disponibilidade nas regiões mais centralizadas de empreendimentos AAAs, como nos Jardins, por exemplo, até na região da Paulista. Uhum. Tá? Então, essa é a tônica aqui que a gente vai enfrentar para os próximos trimestres aí. 2023, 2024 talvez tenha um pouco ainda de empreendimentos mais descentralizados, mas que foram aprovados já anteriormente a esse novo plano diretor. Então permite você construir empreendimentos um pouquinho maiores, tá? Como é que foi de absorção? A absorção bruta, Rodrigo, assim, agora o segundo item para mostrar a movimentação das empresas, ela foi um pouco menor do que o primeiro trimestre desse ano, mas ela foi 23% melhor do que o segundo trimestre do ano passado. Então já mostra uma melhora de ano a ano, tá? Uhum. Mas tanto no segmento geral quanto no AAA teve uma leve redução. Isso porque as empresas estão um pouco mais cautelosas, não só pela questão política da eleição no final do ano, mas por conta do custo de construção. A gente falou aqui com o Denis que o custo de construção subiu nos empreendimentos, entretanto eles também subiram para a mudança das empresas, então o custo aumentou. Então elas estão fazendo a conta na ponta do lápis, seja para aprovar isso com a matriz, seja para aprovar aqui internamente com o conselho das empresas. Então o processo estão mais lentos do que a gente gostaria, demorando um pouquinho mais, e isso diminuiu um pouco o número de transações em relação ao primeiro trimestre, tanto no geral quanto no AAA. A exceção é para o mercado de Jardins, onde a absorção bruta ela foi maior do que o primeiro trimestre desse ano, mostrando realmente que continua o Jardins puxando um pouco mais a absorção no mercado geral. No AAA, no Jardins, foi um pouco menor, mas muito por conta da redução da oferta de AAAs na região. Praticamente você não tem disponível hoje só 2 empreendimentos AAAs na região de Jardins. O que você acha que se deve, além do que você já explicou agora, o que mais se deve a essa redução? A redução principalmente é por conta desse ambiente econômico, político nem tanto nesse momento, a gente acha que agora no segundo semestre pode ter alguma análise das empresas frente à eleição, mas muito mais pelo o aumento de custos de mudança que está gerando um pouco um pé atrás das empresas antes de tomar uma decisão de fazer uma relocalização. Então elas colocam no papel, vale a pena fazer uma revisão, uma renovação, frente a uma relocalização. Então, está muito na lentidão dessa decisão das empresas. Tá? Então, é isso que a gente está acontecendo nesse momento. E a disponibilidade, como é que anda? A disponibilidade ela caiu, então aí a gente vai falar agora de absorção líquida realmente e vacância, né? Porque aí é o que reduz realmente a disponibilidade, é a líquida, que é o crescimento. Ou seja, uma empresa sai de 1.000 vai para 5 mil metros, ela toma 4 do mercado e reduz a vacância e a disponibilidade. Tá? Então, a absorção líquida ela foi positiva, é o 4º trimestre consecutivo que ela está positiva no mercado de São Paulo, então isso é bom, tanto no segmento geral quanto no AAA.
é um dado importante, tá? A gente teve isso é um lado que ajuda o mercado a absorver novos espaços, e o outro dado que ajuda isso é a redução de 20% na devolução dos espaços frente ao primeiro trimestre. Então as empresas estão devolvendo menos e estão aumentando a área ocupada. Óbvio, a gente teve realmente uma redução em relação ao primeiro trimestre, mas ela continua positiva e isso é o fator principal, porque durante a pandemia ela foi negativa por muito tempo. Tá? Então, assim, isso a gente fecha a absorção líquida. Com relação à vacância, que é uma consequência da outra, ela se manteve estável. Tá? Então, você não teve um aumento da vacância, até por um novo estoque que não está alto, a devolução não está aumentando, pelo contrário, está diminuindo, só que você teve uma concentração dessa absorção líquida muito mais na região da marginal, principalmente no segmento AAA, onde você teve uma redução de 0,5 pontos percentuais na região da marginal, na vacância da marginal. Isso muito por conta da oferta AAA que existe na região. Então você não tem praticamente oferta nos Jardins, na Paulista muito pouco, na marginal você tem, além de ter uma oferta maior, você tem condições favoráveis para as empresas fazerem relocalização. Então isso está gerando uma redução, uma absorção maior de espaços, um aumento da ocupação desses espaços pelas empresas e, consequentemente, uma redução de 0,5 pontos percentuais na vacância AAA na região da marginal. Que é um fator muito bom, que é a região que sempre teve uma ocupação muito alta, sempre foi o pulmão de ocupação da cidade de São Paulo, está voltando assim, a marginal a ter a sua importância na absorção no mercado. Né? Muito bom. Eu acho que isso a gente fala de São Paulo, acho que a gente consegue daí só uma conclusão rápida, isso, a demanda ela está aí, ela está buscando espaço, muito diferente da pandemia, ela não está, as empresas não estão buscando coisas novas, sim, elas estão querendo melhorar o layout atual para os funcionários voltarem para o escritório, muita gente já voltando para o escritório, a gente tem uma análise dos 500 principais empreendimentos da cidade de São Paulo que mostram que 70% deles estão com ocupação acima de 50%, as empresas voltando, então é um dado muito interessante. O nível, ou seja, que a gente também tem um dado da CET e do metrô, que é de fluxo de pessoas, também está a níveis 90%, em torno de 70%, 90% do que era antes da pandemia. Então, realmente, as empresas, essas pessoas estão começando a circular mais, a ir mais para o escritório, e as empresas querem deixar o escritório mais convidativo, seja por um relayout, seja por uma relocalização. Mas algumas questões macroeconômicas e políticas, que é principalmente a inflação, a taxa de juros e as eleições, façam com que os processos sejam um pouco mais lentos do que era antigamente, antes da pandemia. Tá? Então, acho que é mais ou menos o cenário aí, um cenário desafiador para o segundo semestre, mas com oportunidades, principalmente na região da Marginal, que ainda tem bons empreendimentos para fazer bons negócios. Tá? Eu acho que na questão de logística, a gente sempre veio aí uma boa absorção, aí, um mercado bem pujante durante a pandemia. Isso, agora você pode falar um pouco para a gente de São Paulo, como está se comportando aí? Sim, claro. Trazendo para a logística, né, acho que o indicador que a gente começa sempre falando é sobre o novo estoque. Né? O novo estoque ele teve uma entrega bastante grande nesse trimestre, né? Fazendo um consolidado aí, né, no trimestre de 573 mil metros quadrados, que é um número bastante alto. Né? A gente, nessa continuidade a gente teria 2 milhões de metros quadrados, mas ainda bem que é mais equilibrado o mercado. Né? Então, assim, o semestre fechou aí em 650 mil metros quadrados, o que é bastante acima da média nos últimos 3 anos. Isso mostra, de fato, a preocupação e a vontade de continuar desenvolvendo num mercado que vem absorvendo bem e continua com taxas de vacâncias bastante baixas. Né? Acho que o destaque continua sendo a região do raio 30. Raio de 30 km tem hoje mais ou menos 70% da absorção do semestre todo, né? Continua, e isso, de fato, também mostra a perspectiva de buscar, em especial, localização. Né? Você comentou, né, a gente sempre sai com raio 30, o pessoal constrói bastante, tem bastante demanda. E onde ninguém está construindo? Onde talvez tenha a aptidão, as empresas estejam buscando, mas ninguém está construindo? Acho que até antes de dar o teu destaque aqui,
por exemplo, assim, complementando a questão da onde foi construído no Raio 30, né? Raio 30, sempre a densidade fica em Cajamar e Guarulhos, né? Ambas as regiões, aproximadamente 100 mil metros quadrados de entrega em cada local. Tem um destaque muito positivo que mostra uma tendência que a gente já tem visto, que é o crescimento de last mile. São Paulo, a entrega foi de mais de 100 mil metros quadrados na cidade de São Paulo, que é praticamente uma novidade para o mercado ter esse volume todo. Isso mostra o apetite por desenvolvimento e compras de terrenos dentro da cidade para o uso de last mile, né? Mas aí, respondendo a tua pergunta, o que inibe, vamos dizer, esse desenvolvimento mais afastado, né? Raio 60 é sempre uma dificuldade, é especialmente o preço, né? O custo de construção aumentou demais, né? A gente tem visto números, em alguns casos até superando R$2.000 o metro quadrado, e a remuneração, né, do valor de locação para raios acima de 60 quilômetros fica praticamente impossível o desenvolvimento. Então, o novo estoque lá é absolutamente ínfimo e inferior a até 10 mil metros quadrados nesse semestre inteiro. E a questão da absorção bruta, ela está se comportando muito bem para todo esse novo estoque que está sendo entregue? Por enquanto, né, as perspectivas são de um ano bom, talvez não maravilhoso, porque a gente vem na sequência de 2 anos muito fortes, né? 2020 foi um ano recorde, 2021 novo recorde, 2022 a gente tende a ser mais parecido com 2020. Um ano muito bom, hoje já chegando a absorção superior a 1 milhão de metros quadrados. Então a gente tem um destaque, por exemplo, para a região de Cajamar, né, que tem um estoque hoje de superior a 2,5 milhões de metros quadrados, né? Esse é o estoque in place, vamos dizer. E a gente tem aí uma entrega que está absolutamente controlada, especialmente com as pré-locações que vieram acontecendo no ano passado, né? As entregas aconteceram nesse trimestre, foram 200 mil metros quadrados já absorvidos nesse semestre, muito concentrado, foram só 3 transações, então as transações são enormes, mas são poucas no mercado, então sempre atenção para esse ponto, né? E aí a gente tem uma outra região que teve um destaque bastante positivo ao longo do semestre, a região de Jundiaí, né? Com 187 mil metros quadrados absorvidos também, então, né, numa média muito semelhante a Cajamar, mas muito mais pulverizado, né? Então, tendo oportunidades bem maiores do ponto de vista de absorções para todos os tamanhos nessa região, né? E aí já até fazendo um link um pouco para a absorção líquida, né? A absorção líquida foi muito positiva também, superior a 500 mil metros quadrados, né? Acho que um ponto importante para destacar é que todas as absorções líquidas foram positivas em todos os segmentos, em todos os submercados, né? Os submercados, mesmo os pequenos, eu fui olhando realmente linha a linha ali e a gente não tem absolutamente nenhum mercado com abstinência de crescimento, né, das empresas, tá? E aí a gente olha para a linha de tendência, de novo, a absorção líquida também está em níveis semelhantes ao mercado de 2020, né? E a gente tem a expectativa de que, obviamente, assim como em escritórios, que o primeiro semestre seria muito forte, né? Dado que uma tendência de antecipação das decisões, porque a gente tem um último trimestre muito duvidoso, e isso se manteve. Agora basta entender se as eleições vai ter um impacto médio ou forte para a sequência das locações ao longo desse ano, né? Com relação, acho que já engatando um pouco na vacância, a vacância está estável, né, mesmo com esse movimento de muita entrega que a gente já comentou agora, né, com 12,4% de vacância, né, saindo de 12,3% para 12,4%, né, praticamente nada acontecendo. Acho que 2 destaques ali, não diria de atenção, mas são destaques negativos durante esse trimestre, foi a entrada de a vacância subindo muito na região de Guarulhos, né, para 15%, né, mas é substancial, né, de um momento que entregaram muitos projetos, mas a gente já está vendo algumas pré-locações surgindo ao longo desse trimestre, né, que já deve apontar entre terceiro tri e o quarto tri. Então, acho que nada preocupante ali. E também aconteceu a mesma coisa na região de São Paulo, né?
que aumentou já há muitos anos com uma vacância abaixo de 10%, mas porque também não tinha esse volume de novo estoque sendo entregue. Né? Momentaneamente é uma vacância de um pouquinho superior a 10%, que a gente não vê impactos diretos no preço, por exemplo. Bom, Felipe, com relação à demanda, né, o que andou acontecendo no último semestre em especial é que os fulfillments eles deram uma certa retração, um momento de acomodação. Né? Eles absorveram muito no ano passado e agora a gente tem sentido realmente que a demanda está se concentrando num outro setor, que é o setor de operadores logísticos, né? Até com uma perspectiva mais complicada de visibilidade de longo prazo que a gente tem das operações logísticas, conta de eleição, conta de inflação, etc. É um movimento que as empresas estão fazendo. Esse movimento de crescimento dos operadores logísticos a gente vê diretamente nas transações ao longo do semestre, que superaram aí os seus 50% da absorção toda. Né? Um outro destaque que a gente pode falar aqui é com relação ao last mile. Né? A gente já viu uma absorção maior também dentro de São Paulo, dado até o desenvolvimento que é mostrado para esses empreendimentos. E acho que isso também tem fomentado uma melhora nos preços. Né? O last mile está conseguindo atingir patamares aí beirando seus R$ 35, R$ 40 o metro quadrado, o que é positivo para a gente conseguir elevar os preços não só na capital, como no raio de 30 quilômetros. E fazer frente ao custo de construção. Sem dúvida, né? Quer dizer, para remunerar de fato esse desenvolvimento. E aí, assim, um outro destaque que a gente tem ao longo do semestre é a entrada dos marketplaces no refrigerado. Né? Eles atendendo agora diretamente, de uma forma mais pulverizada, para de fato as casas, né? E os pedidos online aqui. Isso fomenta um mercado diferente e a gente tem expectativas muito boas para esse mercado nos próximos semestres. Que bom, as perspectivas são boas. No nosso lado do escritório é a mesma coisa, né? Temos os desafios, mas as perspectivas continuam boas aí para o mercado. Isso falando de São Paulo. No caso do Rio de Janeiro, aí já entrando na parte de escritório especificamente, se você me permite, Rodrigo, a absorção bruta ela se comportou muito bem também, então 25% maior do que foi no segundo trimestre do ano passado. Lembrando que o Rio de Janeiro a gente nem fala de novo estoque porque ele está escasso faz bastante tempo, né? Então realmente vai direto para a absorção bruta para mostrar a movimentação que ela está se comportando muito bem. E ela foi 75% nesse trimestre, agora concentrada em região como Botafogo, Centro e outros. Muito focado em empresas do mercado governamental, né? A questão de life science e tecnologia também. Então sempre aquela famosa, que se fala do Rio de Janeiro, né, que é focado no mercado de óleo e gás, etc. Você vê a diversificação que a gente vem falando nos últimos trimestres que vem acontecendo. Óbvio que o mercado de óleo e gás é importante no Rio, nunca vai deixar de ser, mas os outros mercados estão ganhando sua importância. E esse trimestre especificamente, o setor de governamental, ele absorveu bastante área. Tá? Agora, Felipe, você comentou que, né, em algum momento a conta para falta de novo estoque ia chegar. Você acha que já chegou nesse momento? Como é que você vê isso? Olha, aí eu já até emendo com absorção líquida, né? Isso ainda não chegou. O mercado do Rio correspondeu nesse segundo trimestre, muito por conta das empresas governamentais que absorveram 43% de toda a absorção que nós tivemos na cidade foi de empresas públicas, né? Então eles voltaram, eles sempre foram um grande tomador junto com o óleo e gás, eles voltaram agora nesse trimestre a tomar espaço. De novo, essa questão de falta de novo estoque, a redução, aumento da absorção líquida, a redução das devoluções, tudo isso fez aumentar a ocupação, diminuir a disponibilidade, diminuir a vacância, tanto no mercado geral quanto no AAA, mas principalmente no mercado A+, em regiões como Botafogo e Zona Sul, por exemplo. Então, Rio de Janeiro, acho que a gente consegue encerrar aqui a parte de escritórios e na parte de logística seguiu a mesma toada. Eu lembro que, às vezes, até brincava, faltava novo estoque também na parte de logística, né? E tinha demanda aí represada. Isso, como é que se comportou aí o segundo trimestre do industrial? Logístico? Então, Felipe, o Rio de Janeiro, a gente, de fato, né, não teve novos desenvolvimentos porque a gente teve um período uma vacância muito grande e ela vem consecutivamente caindo ao longo dos trimestres, né? Mas, de novo, falando sobre o novo estoque,
ainda não é um momento que os incorporadores se animam muito para desenvolver no Rio de Janeiro. Né? A vacância vem diminuindo, mas ainda realmente os desenvolvedores sofreram muito, né? E a recuperação de preços veio devagar. Né? Já vem acontecendo. Eu acho que nos últimos 3 anos realmente a entrega foi bastante baixa, o que ajudou muito essa recuperação a acontecer de forma mais latente. Né? A gente tem visto uma absorção bruta e líquida em recuperação também. Acho que dando só uns números com relação ao fechamento de novo estoque, foi inferior a 100 mil metros quadrados, né, num semestre inteiro. Para um mercado do Rio de Janeiro que tem quase já seus 3 milhões de metros quadrados, é um novo estoque baixo, né? Concentrados 75% na Rio 30, né, que domina as ações de desenvolvimento, aqui assim como também é em São Paulo. Né? A absorção bruta ela foi uma absorção bastante forte, são 240 mil metros quadrados absorvidos no Rio de Janeiro nesse semestre. E continua diversificada? Como é que é? Você tem uma concentração ainda, especialmente em áreas entre 2 mil e 4 mil metros quadrados, né? Realmente muito mais pulverizado. Tiveram só 3 transações acima de 10 mil metros quadrados. Né? Existe acho que alguns destaques aí positivos. A Dutra 60, que andou sofrendo muito nos últimos anos aqui, teve uma boa absorção finalmente, aí com 40 mil metros quadrados nesse último semestre. E a WL 60, uma absorção baixa, mas também com uma disponibilidade que é a menor dentro das micro-regiões, hoje inferior a 10% de vacância. Né? Já puxando, né, nossa conversa para a absorção líquida do semestre também foi muito grande, uns 137 mil metros quadrados de absorção líquida. De novo, ainda mais, na líquida ainda mais concentrada na Rio 30, com quase 90% dessa absorção líquida na Rio 30. Quase o novo estoque inteiro, né? Exatamente. E na verdade, assim, o que as empresas cariocas de fato buscam? Né? Localização e segurança. E a localização e segurança nos melhores condomínios estão no primeiro raio. Né? No raio de 60 quilômetros, a tendência é muito mais uma consolidação, eles buscam preço e uma consolidação. Normalmente as operações são de grande porte, acontecem muito mais raramente, mas com preços abaixo do custo de reposição, o que dificulta né, a continuidade de desenvolvimento nessa região. Né? Engatando já na vacância, a vacância geral continua em queda, com hoje chegando a 16%, já um mercado muito mais maduro e aceitando, né, uma perspectiva de novos desenvolvimentos. A Rio 30, que é o termômetro desse mercado, com 15%. Né? E aí os preços nos AAAs, né, que também concentrado na Rio 30, já começam a elevar novamente. A gente tem preços pedidos a R$ 32,00 o metro quadrado no Rio de Janeiro, transações acontecendo aí no patamar de seus 28, né, obviamente dos AAAs, mas a gente de fato vê uma recuperação de preços acontecendo no Rio de Janeiro. Né? E aí acho que dando um pouco de continuidade para a questão da demanda, né? Não é muito diferente do movimento de São Paulo. O Rio de Janeiro, ele, do ponto de vista de operação, ele é ainda mais complexo que São Paulo, dada a complexidade do sistema operacional lá dentro. Eu ia até perguntar isso, porque você falou operadores logísticos em São Paulo, no Rio de Janeiro é a mesma coisa. E a demanda acompanha esses operadores logísticos? Ou eles pegam espaço e ficam ociosos? Como é que está funcionando isso? Os operadores, eles acabam... Você tem muito operador local. Né? Os internacionais acabam, talvez, até tendo um pouco mais de dificuldade, né, de entrada, tem uma barreira de entrada no Rio de Janeiro. Curioso isso. Dada a dificuldade de segurança e de entendimento de como operar lá dentro. Né? Então, os operadores logísticos a gente vê que é muito mais pulverizado. Você tem várias empresas locais que operam para grandes empresas e isso fomenta as operações no Rio de Janeiro. Então, na realidade, a gente teve 50% das absorções para operadores logísticos e das grandes transações concentradas no setor de varejo, também 3 transações, sendo 30% do volume todo dos varejistas em operações de PET. Acho que foi, não sei se no início do ano é um período importante para os PETs,
mas na verdade acho que teve uma concentração ali bastante relevante desse setor no Rio de Janeiro. Acho que aqui a gente fecha realmente os números de Rio de Janeiro, dando uma geral para saber, mas acho que assim, as perspectivas são ótimas. Acho que o mesmo reflexo de entendimento que tivemos um primeiro semestre muito forte, existe até a perspectiva de tendência de um novo recorde no Rio de Janeiro, dados os números que a gente está enxergando e dadas as perspectivas de novos negócios acontecendo. Bom, acho que isso a gente encerra realmente. Rodrigo, obrigado, porque são dados interessantes. Vamos ver o segundo semestre em compasso de espera, mas o importante é que temos movimentações nos dois mercados, tanto São Paulo quanto Rio, que isso é importante mesmo. Agradeço a todos por acompanharem mais esse vídeo da série Real Talks no fechamento do segundo trimestre de São Paulo e Rio de Janeiro, mercado de escritórios e logístico.